Pessoal, sejam bem-vindos novamente. Sou o Thomas de Souza, especialista em performance de comportamento, e o tema de hoje é ansiedade. E afinal de contas, a ansiedade nada mais é que um estado emocional. E um estado emocional é um conjunto de sensações físicas. Esses estados emocionais se baseiam nos pensamentos. E o que acontece, pessoal? Voltando um pouquinho, ansiedade nada mais é que um excesso de futuro. O problema é esse deslocamento do presente para esse futuro, e aí isso é provocado por alguma preocupação. Pode ser por uma preocupação, ou por um anseio, por um desejo. O problema é esse deslocamento. E o que acontece? Você está mandando sinais para o seu cérebro que aquela preocupação que você tem, ou aquele desejo, você quer receber ele agora, neste momento. Só que você não tem os recursos de como resolver ele agora. Só que o seu cérebro, quando você vive uma situação, ele não sabe o que é verdade, o que é real ou não. O processo de imaginação, ele simplesmente vai sentindo. Então você vai imaginando as coisas, né? Vamos colocar assim aquela preocupação, será que o meu chefe está gostando, né? Será que o trabalho, o que vai acontecer amanhã? Acho que o meu dinheiro não vai dar, começa a gerar medo. Será que estão gostando do meu trabalho, né? O medo da rejeição. Então tudo isso você vai vivendo, imaginando essas situações, você sai do campo da realidade e vai para o campo da imaginação. Só que a realidade tem limites. Já o campo da imaginação não tem limites. E o seu cérebro vai vivendo aquilo e aquilo vai provocando aqueles pensamentos, vai gerando é, é, situações, né, mudanças de estado físico. O estado físico tem movimento, ele vai pipocando para o seu corpo inteiro. Então ali, dependendo dos níveis, né, o corpo, o sistema nervoso, manda comandos diretos para o subconsciente, muito rápidos, que você nem sente que tá acontecendo aquilo. Então ele começa a disparar um monte de hormônios, por exemplo, o hormônio da adrenalina, do cortisona. Então a ansiedade, ela é complicada. Agora, talvez o que você não sabe é que esse controle emocional da ansiedade, ela pode ser o favor. Ela pode ser sua amiga. Você pode usar a ansiedade a sua amiga. E eu vou dar duas dicas simples aqui de como controlar a ansiedade, né? A primeira é física, né? Obviamente, para você, como esse deslocamento do presente para o futuro, gerando esse vácuo, o corpo, uma dica que eu dou é assim, o corpo sempre está no presente, né? É a mente que vai para o futuro. Então, quando você vai para esse futuro e ele não é de propósito, então gera-se essas incertezas, as coisas ficam não muito certas, você vai entrando nesse estado emocional. E isso pode estar vindo te atrapalhar. Depende do nível. Então você pode ser uma pessoa ansiosa no trabalho, aquela que fica agitando, né? Que não fica parada, não consegue, fica mexendo na cadeira, né? A perna batendo toda hora, come unha, tem tique. Então o corpo já começa a mandar sinais para uma ação. Ou propriamente dito, você vai ter insônia, dependendo do nível, né? Que se você não vai tendo esse controle, você tem a sensação de aperto no peito, falta de ar. Então, ansiedade, você tem que saber controlar. A boa notícia é que o ser humano tem uma habilidade fantástica. Veja, o seu comportamento, ele é guiado pelo seu sentimento. E o seu sentimento se baseia no pensamento. Então, tudo acontece ali no pensamento, naquele looping. Só que o ser humano tem uma habilidade fantástica que ele pode ser um observador. Então, quando você se observe o seu pensamento, o seu comportamento, ou controlar as suas emoções, você começa a criar este balanço deste controle. Então, você precisa estar atento, né, para essa mudança. Uma dica que eu dou com relação a, ao controle é se perceber. A primeira coisa é se perceber, né? Você vai sentindo aquela ansiedade, você vai se conhecendo. Então você falou, pô, tô saindo um pouco aqui, é, aquele
a gente chama assim de diarreia mental, aquele controle de vozes, né? Então, primeira dica para controlar a ansiedade obviamente, que todo mundo sabe, é respirar. Respirar profundamente. Em 4 vezes, né? O que é 4 vezes? Respira, segura, solta. Quando parar, respira de novo e solta. O que acontece? Você quebra o padrão de estar ali no centro do cérebro, onde que está esse sistema, que ele é mais autônomo, né? O parasimpático e o simpático, aquele do fuga e dor, ele é mais autônomo. E a partir do momento que você respira, traz para o corpo, você começa a trazer ele para a razão. Imediatamente a química do seu corpo começa a alterar. Então você pode fazer as perguntas, você começa a se sentir. Uma das dicas é nesse processo de respiração, você pode mexer o dedão do pé direito. Vai fazendo assim no sapato. Respira. E começa a se fazer, calma, eu estou protegido. Começa a se conectar com o presente. A partir do momento que você se conecta com o presente, com o corpo, o seu nível de ansiedade abaixa. Uma outra dica que eu dou bem bacana, que é se concentrar, é nessa respiração, você pega esse dedo, você coloca aqui no centro, fecha ele aqui e sente ele pulsar. Você pode fechar um pouco, buscar ele, não precisa pensar em nada, só tenta buscar o dedo pulsar na palma da mão. E respira e solta. Respira e solta. Então, toda vez que você vem para o estado presente usando o corpo, porque seu corpo tem que estar no estado presente, você se acalma. Você sempre pergunta, existe alguma coisa que eu possa fazer agora para resolver esse problema? Se a resposta é não, cara, não adianta, você tem que fazer esse controle. O grande segredo é, a ansiedade, ela é uma chamada para ação. Então você tem que alavancar ela. Como assim? Você vai de propósito para o futuro. Então, que ação que você pode ter para resolver? Quais são as soluções? E aquilo, você tem que datar e começar a trabalhar naquela direção. Então é essa dica que eu dou. Gostou, pessoal? Dá um like. Eu vou também deixar um teste de ansiedade aqui para você ver o nível de que você tá? Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima.